Agora o esporte. Grêmio pode contratar até 3 reforços para o próximo mês. O Grêmio não empolga. O time de 2016 nem de perto lembra o de 2015. O gol no finalzinho em Buenos Aires evitou a derrota e a situação catastrófica na Libertadores, mas não apagou a má atuação contra o São Lourenço. Não se enche uma mão para contar as boas apresentações no ano. Alguns jogadores caíram muito de rendimento e outros reforços ainda não emplacaram. Para dar novas opções a Roger, a direção irá no mercado, principalmente se confirmada, até 3 reforços podem desembarcar no próximo mês. E um lateral direito é prioridade absoluta. Um xerifão está em segundo na relação. O tricolor tem pouco mais de um mês para contratar. A janela de transferências internacionais fecha em 20 de abril. Ou seja, a busca por novos nomes terá de ser encaminhada antes da definição do Grupo 6 da Libertadores, cuja última rodada é um dia antes. Não será possível esperar pela classificação para concretizar alguma negociação. A assinatura do novo contrato de transmissão do Campeonato Brasileiro, renovado de 2019 a 2024, também não significa dinheiro para reforços. Os 100 milhões de reais que entrarão no caixa servem para pagar contas, empréstimos e amortizar juros bancários. Não será utilizado para agregar qualidade ao grupo. A ideia da direção é rechear um pouco mais o elenco para que Roger possa ter mais alternativas qualificadas. Até o confronto com a LDU em 13 de abril, o Grêmio entrará em campo 5 vezes pelo Gauchão, contra Ipiranga, Lajadense, Passo Fundo e Juventude. E o jogo das quartas de final do estadual, marcado para o final de semana de 9 e 10 de abril. Já o técnico Argel Fuchs gosta de comparar o rendimento do Inter sob seu comando com aquele dos anos anteriores. Tem predileção, aliás, por falar da temporada passada, quando Diego Aguirre ocupava a casa-mata. Porém, pelo menos por enquanto, ele não poderá usar esse argumento para justificar a má campanha do seu Inter no Campeonato Gaúcho. O motivo é um só: as campanhas de 2016 em Argel e de 2015 com Aguirre, após 9 rodadas, são rigorosamente iguais. Nos 2 anos, o clube enfrenta dificuldades na fase de classificação do Gauchão. Pelo menos Aguirre, em 2015, poderia diminuir a importância dos tropeços, citando a Libertadores, prioridade máxima da temporada, e o fato de usar um time reserva em praticamente todas as rodadas. Isso não acontece agora. Argel utilizou reservas em apenas um jogo. Mesmo assim, em ambas as temporadas, nesta época, o Inter somava 16 pontos, com 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O Colorado se prepara para seus 2 próximos confrontos por competições diferentes. No próximo domingo, a equipe de Argel encara o Lajadense pelo Campeonato Gaúcho às 4 horas da tarde no estádio Alviazul. Na próxima quinta-feira, dia 23, o Inter enfrenta o Fluminense pela semifinal da Primeira Liga. Para sábado, previsão de chuva, 15 milímetros. A mínima, 22, máxima 29 graus. Domingo, segue com chuva, também 15 milímetros, mínima 21, máxima 30 graus. E na segunda-feira, chuva, mínima 20, máxima 28 graus. Hoje pela manhã, nós estivemos na rua 12 de outubro, onde em um riacho foram encontrados peixes mortos. Moradores do bairro São José constataram na manhã de hoje um número grande de peixes mortos no córrego que corta o bairro. Segundo informações dos moradores, no final da tarde de ontem, uma densa espuma branca cobriu as margens do arroio, o que deve ter ocasionado a morte dos peixes. Os moradores acreditam que seja devido à água contaminada que é jogada no local. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, haverá análise da água
para tentar identificar o motivo da morte dos peixes. Nesta semana, o presidente do Sistema Fecomércio do Rio Grande do Sul esteve no município e falou sobre os projetos e como o sistema pretende driblar a crise. O cenário de recessão que se consolidou ao longo de 2015 vai se prolongar em 2016. O ajuste fiscal não evoluiu da forma que seria necessário e o quadro atual deve se manter e atingir o fundo do poço ainda neste primeiro semestre. Com base nessas perspectivas, o setor terciário privado do Rio Grande do Sul, comércio de bens, serviços e turismo, também será impactado negativamente pela conjuntura econômica que se desenha. O presidente do Sistema Fecomércio do Rio Grande do Sul esteve em Juí nesta semana, no Sindilojas, onde foram tratados projetos e encaminhamentos para o sistema. A visita aqui ao sindicato de Sindilojas de Juí, a sua diretoria e também na pessoa do seu presidente, Hélio Quatrim, tem por ponto principal trazer as ações que a Fecomércio, a nível de Estado, está preocupada com a dificuldade dos empreendedores. Falo especificamente de um assunto que passou recentemente na Assembleia Legislativa, que foi o piso regional, no qual a Fecomércio teve uma ação muito forte, no sentido de que a gente desse um aumento zero ao piso e não aos trabalhadores. Sempre a interpretação dessa questão é de que não se quer dar a reposição salarial aos trabalhadores, não é isso. As convenções coletivas têm lá as suas negociações. O piso, o percentual do piso sendo muito elevado, como vinha acontecendo nos últimos anos, prejudica a negociação com o sindicato laboral. Então nós temos no trabalhador um parceiro e precisamos dele para nossas empresas e por isso a gente é contra a manutenção do piso regional. Isso é uma posição da Fecomércio. E a gente, nessa vez, ainda não conseguiu isso, mas conseguiu dos males menores, diria eu, que é fazer um aumento do piso menor do que a inflação do período. O presidente salienta a situação econômica do Estado. Questões de que o Estado está numa situação difícil financeiramente e procura sempre tirar mais dinheiro do contribuinte. Evidente que esse dinheiro passa pelos empresários, tira também das empresas e torna a capacidade competitiva do Estado cada vez menor. Então nós estamos procurando evitar que isso se faça de uma maneira ainda pior, criando-se ou recriando a CPMF. Então nós estamos numa batalha muito forte, com ação muito positiva, várias peças de marketing para evitar que isso retorne, porque isso pesará em R$400 para cada família brasileira, para cada pessoa de cada família, 205 milhões de brasileiros, cada um vai pagar R$400 a mais se ele for reinstituído. Então esse é um projeto muito forte também da Fecomércio e evitar a recriação da CPMF. Tem outras ações, como a preocupação com a própria economia do Estado, a competitividade do Estado. Ele tem se tornado um Estado dos mais difíceis perante a Federação. Reconhecemos que o governador tem feito um esforço, mas ainda não o suficiente para torná-lo competitivo para sair dessa dificuldade financeira. Segundo o presidente, empresas irão superar a crise e muitas sairão melhor do que entraram. A dificuldade que chegou à indústria em 2014 chegou no setor terciário agora. Então, não vemos possibilidade deste ano ainda recuperar. E próximo, 2017 e talvez nem 2018. É um jogo jogado, isso já está perdido. Mas nós sobreviveremos, as empresas vão superar, como sempre superaram isso. Eu digo até que, usando uma expressão, mar calmo não faz marinheiro bom. Então a gente tem que aproveitar esta oportunidade para sair dessa crise melhor do que se entrou, que ela sirva
de modelo, de exemplo, de aprendizado para se ter melhores condições lá. Porém, eu também lembro que em todas as batalhas, considero esta guerra da crise, mesmo nas batalhas que a gente ganha, se perde soldados e se perde canhões, se perde patrimônio. Comparo isso dizendo que alguns empresários vão fechar, não há como não se acreditar nisso, muitos trabalhadores vão perder os seus empregos. Este é o resultado que a gente vai ter do enfrentamento desta crise. Ela não vai nos afrouxar tão rapidamente, não. Talvez lá, em 2019, possa-se ter novamente um crescimento econômico. Hoje foi apresentado na ACI o presidente da Expo Ijuí FENADI 2016. A Associação Comercial e Industrial de Ijuí, UET, União das Etnias e Prefeitura Municipal, anunciaram na manhã de hoje, pela 9ª vez, o empresário Jalmar Marter como presidente da Expo Ijuí para 2016. Olha, nós nesse ato especial aí, com a presença da imprensa, tivemos então um motivo de muita satisfação de apresentar o Jalmar Martel como presidente da Expo Ijuí edição 2016. Foi uma escolha unânime da diretoria da ACI, conversamos com ele, ele prontamente aceitou o convite, e o Jalmar tem uma experiência muito grande em feira, não só pela pessoa dele, como também pela empresa dele que participa em todas as grandes feiras, e não só a nível de Brasil, mas também como participação em feiras internacionais. Então o Jalmar tem uma experiência muito grande, foi presidente da Expo Ijuí por 8 anos, foi presidente da ACI por um longo período, e acho sim que é aquela pessoa certa para vir comandar essa grande feira, até num momento em que nós estamos com uma economia assim, bastante perturbada. Então o Jalmar, com toda essa experiência, vai nos ajudar, e que Deus também nos proteja, que a gente faça uma grande feira, porque a nossa Expo Ijuí hoje é o maior evento do município de Ijuí. O novo presidente destacou os desafios que tem pela frente. Eu recebi o convite através dos 3 pilares principais da feira, que é a Prefeitura Municipal, a União das Etnias e a Associação Comercial. E eu tenho acompanhado as feiras, vejo os avanços que ela vem tendo nos últimos anos, ela se tornou mais profissional. E toda a equipe de trabalho que vai trabalhar comigo, eu gostaria de focar as atenções para o benefício do público visitante e do expositor que paga seu espaço e vem aqui na feira vender os seus produtos. Porque para mim a feira, a Expo Ijuí é um negócio como um todo, mas nós vamos dar atenção especial para o expositor e para o público visitante. Isso ficou bem claro aqui na reunião que nós fizemos, e também foi uma dos planos que eu falei com todos aqueles que eu ia dirigir nesse sentido. E a feira tem que ser boa para todos e não apenas para alguns setores. Eu tenho notado, eu já fiz como empresário a feira de Cascavel e fiz a feira de Não Me Toque. E exatamente a gente nota um pouco de insatisfação do expositor em relação aos resultados. Isso, de fato, o quadro político brasileiro tem impactado um pouco nos negócios. Mas nós, empresários, temos que fazer a nossa parte e esperar que essa situação do governo se realize e que nós voltamos à normalidade. Existe, no momento, uma apreensão de todos. A Expo Ijuí FENADI 2016 acontece de 6 a 16 de outubro. Em meio a tantos protestos, os professores da rede estadual realizaram uma manifestação em apoio aos professores da rede federal. Ao fim de uma paralisação de 3 dias iniciada na terça-feira desta semana, o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul decidiu na tarde desta sexta-feira que a posição da categoria sobre uma eventual greve será tomada apenas em abril. Por maioria, os professores preferiram construir a greve. Na prática, isso significa que serão realizadas diversas atividades de mobilização para que a adesão a uma possível paralisação seja maior. A Assembleia para definir os rumos da mobilização da categoria no Gigantinho, em Porto Alegre, seguiu com a aprovação de outras reivindicações do movimento.
Nós estamos, então, com 3 dias de greve nacional, que é chamados pela CNTE, em defesa dos royalties do petróleo para a educação. Queremos os royalties do petróleo já investidos na educação, urgente, porque já há um fundo com esse dinheiro e nós queremos que venha para os estados. Então, nós estamos nessa mobilização, casamos junto com esta mobilização do CEPER Sindicato. Conforme o CEPER, a adesão à greve realizada entre terça e quinta-feira foi de pelo menos 70% dos professores e funcionários de escolas em todo o estado. Enquanto algumas escolas fecharam as portas no período, outras mantiveram funcionamento parcial. O sindicato não contabilizou o número de instituições de ensino ou de alunos afetados pela paralisação. Porto Alegre teve uma das maiores manifestações do país na noite de quarta-feira, depois do anúncio do ex-presidente Lula como ministro do governo Dilma e a divulgação de novo diálogo da Operação Lava Jato. 25 mil pessoas saíram às ruas para protestar pedindo o impeachment da presidente Dilma. E ontem, centenas de pessoas ocuparam o centro da capital e a frente do prédio da Polícia Federal para se posicionar a favor e contra o governo federal. Mais uma vez, o local escolhido foi o já tradicional ponto de encontro em Porto Alegre dos manifestantes que pedem o impeachment da presidente Dilma. Logo após a confirmação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro da Casa Civil e a divulgação à imprensa pelo juiz Sérgio Moro de áudios gravados pela Operação Lava Jato, cerca de 1.000 pessoas saíram às ruas na capital. Uma hora depois, eram 5 mil, segundo a Brigada Militar. No deslocamento até a Praça da Matriz, onde se concentram os prédios dos 3 poderes, o número de manifestantes chegou a 25 mil pessoas, o maior entre todas as capitais brasileiras. Nesta manhã, a Esquina Democrática foi o local escolhido pelos manifestantes que defendem o governo Dilma. A cor vermelha do Partido dos Trabalhadores e outros da esquerda, além de sindicatos, predominou. As palavras eram de apoio ao ex-presidente Lula e contra a forma como as informações da Operação Lava Jato foram divulgadas. Cerca de 200 pessoas, segundo a Brigada Militar, empunhavam bandeiras e adesivos no peito, gritando que não vai ter golpe. Um juiz que, o dia de ontem, ele opta por fazer uma ação política ao invés de respeitar o processo jurídico, ele deveria ter encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, porque envolve a presidente da República. Isso é ato até contra a segurança nacional. Já em frente à Polícia Federal, na Avenida Ipiranga, no bairro Azenha, os manifestantes bloquearam o trânsito por alguns minutos e vaiaram o momento da posse de Lula em Brasília. Tomando posse como ministro, o maior escândalo dessa pátria. As palavras de ordem eram contra o ex-presidente e pelo pedido de saída do atual governo. Nós somos pequenos empreendedores e vemos o dinheiro dos impostos serem gastos por gente que não tem mínimo escrúpulo, deixa de investir em saúde, educação e segurança, que é o que o povo está clamando. E nós queremos o impeachment da presidente. Ainda mais essa de ontem ainda, isso aí foi a gota d'água. Como é que pode uma quadrilha em Brasília? Tem que dar fim nessa coisa, não pode ficar assim mais. A Brigada Militar estimou a participação de 300 pessoas. Na maior parte do tempo, o grupo ocupou uma das faixas da avenida, com o apoio dos motoristas que buzinavam. E falando em manifestações, ontem aqui em Ijuí, pessoas foram para a Praça da República em apoio à presidente Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Logo após a manifestação a favor da presidente, um grupo manifestou indignação à situação política do país. A Praça da República, no centro de Ijuí, virou palco de um ato a favor da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Políticos e militantes do PT e do PCdoB fizeram parte do ato, além de integrantes da Central Única dos Trabalhadores, sindicatos e movimentos estudantis. Eles gritaram mensagens como "não ao golpe" e "democracia".
o motivo principal nosso é a defesa da Constituição, da democracia e não o retrocesso. Porque o processo que está ocorrendo no Brasil hoje é um processo que, a pretexto de combater a corrupção, de investigar a corrupção, principalmente pela Lava Jato, e o juiz Moro, que é o seu, digamos, condutor principal, ele já fez um julgamento, tem uma condenação e ele está em busca de um crime. E vê no presidente Lula o chefe maior, digamos assim, da suposta quadrilha dele. Mas ele, ao fazer isso, ele desrespeitou as regras da Constituição. Primeiro, ao fazer a condução coercitiva do Lula para o depoimento, porque o Lula em nenhum momento se negou a fazer os depoimentos. Portanto, 200 homens é uma afronta a um ex-presidente. Segunda questão, ao interceptar a conversa de Lula e Dilma ontem, ele mesmo agora, ele admite que fez de forma ilegal, mas ele está fazendo tudo conjugada com uma imprensa que também tem lado, quer o fim desse governo e não quer o fim da crise. Então nós estamos aqui, primeiro, para defender a democracia, porque a democracia no Brasil foi conquistada com muita luta pelo nosso povo e nós não vamos permitir que nesse momento se faça esse tipo de ação exatamente na tentativa de golpe de destituir uma presidente que foi legitimamente eleita. A manifestação ocorreu um dia após a divulgação de gravações entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após a retirada do sigilo da 24ª fase da Operação Lava Jato. Um momento político muito importante, porque nós estamos vivendo um quadro quase de exceção. Do ponto de vista do judiciário, nós estamos assistindo uma série de ações que não têm base legal. Nós estamos assistindo ações que ferem o nosso direito, que extrapolam daquilo que determina, a nossa Constituição, muito especialmente no último fato que foi usado, inclusive, para incendiar a população contra o atual governo, que foi a divulgação de um grampo que envolve a autoridade máxima da nossa República, a presidente Dilma, que independentemente de cores partidárias e ideológicas, nós temos que ter presente que um presidente da República é uma instituição, independente desta pessoa. E até o momento não há nenhum processo em que a presidente Dilma esteja arrolada ou indiciada. E a gente aprendeu com a história, e que na construção dos processos democráticos, que um dos princípios basilares da democracia no mundo ocidental é o respeito aos princípios constitucionais. E um destes preceitos é justamente o preceito do quê? De que ninguém pode ser culpado antes de que haja um processo legal. E não há esse processo legal. Jovens partidários como José Ricardo, filiado ao PT há 5 anos, ingressou no partido aos 17 anos. Salienta por que decidiu erguer esta bandeira e defender o governo. As decisões tomadas pelo juiz Sérgio Moro, elas são decisões puramente políticas. Elas não são decisões focadas no que a lei define, porque nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que define da prisão preventiva, estão cumpridos no caso do presidente Lula. Então não tem o que se falar em cumprir uma prisão preventiva do ex-presidente. Portanto, as decisões políticas do judiciário exigem que também o governo tome posições políticas em relação a isso, até porque o ex-presidente Lula, ele é uma ferramenta da esquerda do Brasil, é uma ferramenta importante do PT, e seria uma grande injustiça que o partido autorizasse que ele fosse um preso político em pleno século XXI no Brasil, quando nós temos mais de 30 anos de Constituição e devemos prezar pelo Estado Democrático de Direito e para que a lei seja cumprida de acordo com os parâmetros garantistas. A manifestação transcorreu sem problemas. No entanto, quando grupos anti-governo chegaram ao local para iniciar uma manifestação que também estava agendada, houve troca de farpas.
manifestantes a favor do governo saíram da praça, onde ficaram os manifestantes contra o governo. De uma forma organizada e pacífica, as duas manifestações foram realizadas. O senhor Francisco, com mais de 80 anos, também decidiu manifestar sua indignação com o governo federal. É vergonhoso, meu filho. O negócio é o seguinte, eu estou vendo uma coisa que eu nunca esperava ver. Né? Essa roubalheira toda, né? Essa falta de organização do Brasil, acabaram com o Brasil. Né? Acabaram com a maior empresa que nós tínhamos, a Petrobras. Né? Então é isso que nós estamos vendo. Viu? E disso vai ficar pior ainda, porque eles não querem largar a teta de jeito nenhum. Né? Roubaram a barbaridade, nós nem temos ideia, eu não vou ver. Eu já estou velho e não vou saber quanto roubaram, mas vocês mais novos vão ver. Isso é trilhões, eu acho que roubaram. Então, a gente vê isso aí com sentimento, porque o Brasil hoje podia ser um país de primeiro mundo, nós podíamos estar aqui com a segurança pública de primeiro mundo, com estradas de primeiro mundo, com saúde de primeiro mundo, com segurança de primeiro mundo, e temos ainda essas barbaridades que nós estamos vendo. Né? Matam gente todo dia, viu? Uma Constituição que foi feita, parece que foi previsto para fazer isso aí, ninguém é preso, né? É um que outro que é preso. Né? Então a gente fica nessa coisa, até eu tenho dito, eu durei bastante tempo para poder ver uma coisa dessa. Tá? Mais uma vez, famílias, adultos, jovens e crianças compareceram à praça para manifestar. Bom, eu estou aqui hoje, primeiramente para fazer parte da história, pois acredito que o Brasil ainda tem chance de mudar e nós estamos fazendo a nossa parte. E eu, junto com esse povo aqui, vamos mudar a situação do Brasil, fazendo o quê? Tirando os corruptos lá. Independente de partido, sendo um ou outro, nós vamos tirar de lá, porque o povo tem poder. Bom, eu sou jovem ainda, mas sou acadêmico no curso de administração. E vendo o cenário econômico e tudo que tem acontecido ultimamente, eu me sinto com vergonha perante os outros países, pois estamos sendo injustiçados, o povo brasileiro. Depois dessa última do ex-presidente Lula ser ministro, isso foi um tapa na cara da sociedade, que foi às ruas, lutou para prender aquele ladrão, mas não aconteceu. Eu acho que isso é uma vergonha, eu acho que ela não merece estar lá. Manifestantes contra a presidente salientaram sentir até mesmo pena do ex-presidente Lula. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que já faz alguns meses que a população está apreensiva, está revoltada com tudo que está acontecendo com os desmandos do governo do PT, através do presidente Lula, ex-presidente Lula e da presidente Dilma. E toda a sua cúpula de deputados fajutos e corruptos, a corrupção se estende em todos os outros partidos, né? E nós queremos mudança em relação a isso. Nós estamos sendo governados, e isso é importante falar, pelo Poder Judiciário. Se ninguém se percebeu disso, o Poder Judiciário está tocando o Brasil. Falam mal do Poder Judiciário, mas graças a Deus que nós temos o Poder Judiciário que está comandando o Brasil através de mandados de prisão, tirando essa gente, liminares, suspendendo um ato absurdo, uma coisa que vai entrar para os livros de história do Brasil, é o que aconteceu hoje. Então, nós temos que nos preocupar muito com isso e vir para a rua mesmo. Eu diria, na verdade eu tenho pena deles, eu tenho uma grande pena deles, porque o presidente Lula perdeu a oportunidade, uma pessoa que tem já 70 anos, acredito eu, se não tem 70 anda perto. Ele podia ter entrado para a história do Brasil como um grande estadista, né? Assim como Getúlio Vargas, como tantos outros entraram para a história. Não, entrou para a história como o maior ladrão. Então, quer dizer, ele tem filhos, ele tem netos, ele está preso porque ele não pode sair à rua. Então, por mais que não prendam ele, é uma pessoa infeliz. Né? E a Dilma, um capacho do Lula, um capacho do PT, que entrou na mesma onda. Então, é isso que eu quero para mim quando eu ficar velho? Não, se eu entrar num cargo importante, eu quero deixar marcas positivas para isso. Então, na verdade, eu tenho uma grande pena deles, é um grande pecado que eles fizeram. Manifestantes contra a presidente pretendem realizar manifestações em Ijuí até a presidente sofrer o impeachment. Independente de partido, com certeza a situação que nos é apresentada hoje no país revolta
a todos. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana. Nos encontramos na semana que vem.